Convido os amados e queridos irmãos para que neste lindo dia de chuva e de frio, coloquem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 133 no Cantor Cristão. Vocês já viram como tudo é uma questão de foco? Coloca o foco numa coisa boa, você vai se sentir bem. Coloca o foco numa coisa deprimente, vai se sentir um lixo. Portanto, vamos com alegria olhar para as bênçãos que Deus nos dá e nos concede. Com alegria vamos cantar este hino, exultação, neste maravilhoso dia que o Senhor nos concede. Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar. Se você acha que está gelado o chão, pode ficar sentado, ou tiver dificuldade de se ajoelhar, não tem problema. O importante é orarmos ao Senhor nesse momento. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela abençoada escola bíblica dominical que o Senhor nos concedeu, pela tua palavra que ouvimos tão claramente, exortando-nos, Senhor, despertando-nos para mais obediência, mais compromisso, especialmente nós aqui no Brasil. Oh Senhor, quanto descuido tem havido, quanta negligência tem havido, Senhor. Desperta, portanto, os cristãos no Brasil, desperta os cristãos ao redor do mundo. Tem havido um esfriamento espiritual, bem como o Senhor Jesus advertiu que chegaria este tempo de esfriamento, de indiferença, de correr atrás das coisas humanas, terrenas, carnais, passageiras. E as pessoas perderam o foco no que realmente tem valor, que é a tua palavra, que é a nossa vida eterna, Senhor, a vida espiritual. Portanto, desperte a tua igreja aqui, cada cristão, Senhor, mais obediência, mais compromisso, mais envolvimento, mais submissão na obra do Senhor, mais prontidão para trabalhar e para se envolver na obra de valor eterno que não passará jamais. Obrigado por podermos orar, não somente pelo teu trabalho aqui, através da igreja e através da escola, mas também pelos campos missionários apoiados pela tua igreja. Obrigado porque mensalmente uma boa oferta é enviada a missionários que estão no Brasil e fora do Brasil.
e esta visão missionária possa ser ampliada, Senhor, com o desprendimento em cada coração, para que possamos trabalhar enquanto é dia, pois como o nosso Mestre nos falou, nos advertiu, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Obrigado, Deus, pelo culto que vamos prestar agora, estamos prestando agora ao Senhor, pelos hinos que serão cantados, tocados, pela poesia que vamos ouvir, pela palavra do Senhor que vamos ouvir, e possamos recebê-la de bom grado em nossos corações e obedecermos a ordem do nosso Mestre, do nosso Senhor. Pedimos estas bênçãos, Senhor, também lembrando dos irmãos enfermos, que por vários motivos não podem estar conosco, entre eles irmã Delci, que passou por uma cirurgia durante a semana. Oramos pelo seu restabelecimento. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos que moram longe de nós, os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Oramos pelo irmão Marcos e irmã Ellen Steiger. Oramos também pela irmã Ellen Tausenfreud em Ijuí. Oramos pelo irmão Arnes, pela irmã Aina, nossos queridos irmãos ali de São José, que acompanham dominicalmente os cultos aqui da tua igreja. Também irmãos ali de Porto Belo, em Santa Catarina, irmã Lene, irmã Ana Camille, o Gabriel. Oramos, ó Deus e Pai, pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, fielmente todos os domingos assistindo aos cultos da tua igreja aqui. Os irmãos em Nova Odessa, irmã Helena, que o Senhor nos permitiu o privilégio de visitá-la ontem, estarmos com ela alguns instantes, orando com ela também, e todas as semanas assistindo aos cultos da tua igreja. Irmão Andres, irmã Sibila, irmão Andrezinho e o Ianes. Também oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone lá em Santo André, na tua igreja ali, irmão Eduardo Stradolis no Guarujá, no litoral de São Paulo. Pedimos também a Deus pelos irmãos lá do Nordeste, irmã Valdete, irmão Leonardo em Minas Gerais, irmãos no Centro-Oeste, irmãos no exterior. Abençoe a todos. Também irmã Irene lá no centro de Curitiba, Senhor, já com idade e limitações, não pode estar sempre conosco. Irmão Arvido também, por todos eles pedimos, Senhor, a tua graça, a tua companhia, a tua proteção, o teu consolo em todo instante, a cada momento. Tudo isso nós oramos e pedimos, Senhor, também lembrando de Israel, nesse momento de conflito que está acontecendo ali. E nada acontece por acaso, em tudo o Senhor tem um propósito. Oramos pelo pastor Meno Kalischer, nosso irmão que já esteve aqui algumas vezes e está lá trabalhando em Jerusalém. Senhor, pedimos por ele, pela sua família, alguns são militares. Pedimos que o Senhor os guarde e haja ali um despertamento espiritual. Oramos pela paz em Israel, Senhor. Oramos pela paz no Brasil. Oramos por um despertamento para que haja mudança nos rumos desta nação. O Senhor está vendo o orgulho, o Senhor está vendo as blasfêmias que estão sendo ditas pelos governantes. O Senhor está vendo a injustiça, o Senhor está vendo a corrupção, o Senhor está vendo toda esta situação que desagrada a Ti. Por isso clamamos ao Senhor misericórdia por esta nação tão querida, tão amada, mas tão oprimida pelo pecado, Senhor. Oramos e pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Deus em tua vida. Quando te vejo tão acomodado ao mundo que te cerca, como a água tomando a forma do vaso que a contém, eu me lembro de um rei coroado de espinhos, arrastando uma cruz pelos caminhos, pelas ruas de Jerusalém. Quando te vejo tão preocupado com rótulos e comodidades, tão desejoso de aparecer, eu me lembro de um jovem Deus, perdido no deserto, onde só feras e anjos o podiam ver. Um jovem Deus que te entregou um dia o privilégio da grande comissão, o qual negas com tua covardia, sucumbindo a promessas que te falam à carne e ao coração. Quando te vejo tão ocupado em construir celeiros, ajuntando fortunas que o ladrão pode roubar, eu me lembro de um Deus caído, sob tuas culpas, sem o conforto de uma pedra para repousar. Quando te vejo conivente com aquilo que ele aborrece, ao ponto de ocultar a herança que ele te legou, pergunto: seria falsa a promessa que fizeste? Ou o amor que tu lhe tinhas era pouco e se acabou? Onde está teu grito de protesto que já não escuto? Tua atitude de inconformação? Será que te esqueceste do santo compromisso? Ou te parece pouco o privilégio da tua missão? Porque tremes diante do mundo, temendo por valores que só servem aqui? Será que Cristo te escolheu em vão? Ou será que já não existe um Deus dentro de ti? Tu estás no mundo, mas não és do mundo. Não escolheste, foste escolhido. Por que te encolhes ao ponto de seres grande pelo padrão dos homens, comprometendo tua autoridade de condenar um mundo corrompido? Foste escolhido para uma missão tão grande que nem a anjos foi dada a executar. Não te assustem ameaças, não te seduzam promessas numa obra eterna. É melhor morrer do que negar. Lembra-te que há um Deus em tua vida, que os teus atos devem glorificar. Perto de ti almejo estar, perto sim, bem perto, tua presença desfrutar, perto sim, bem perto, perto de ti pra compreender teu grande amor e teu querer, como contigo andar, viver, perto sim, bem perto, perto sim, bem perto, perto de ti em oração,
Quero na santa guerra estar perto, sim, bem perto, tua divisa sustentar, perto, sim, bem perto, manifestar o teu amor, o teu querer, o teu favor, graça, perdão ao pecador, perto, sim, bem perto, perto, sim, bem perto. Enquanto ouvimos nosso amado irmão Luiz Henrique tocando, oremos todos silenciosamente.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Frutíferos é o que Deus quer que nós sejamos. Você tem sido frutífero? Quantos frutos você já ganhou para a vida eterna, já alcançou para Cristo Jesus? Diz a palavra do Senhor em João 15, versículo 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Eu vos nomeei. É a mensagem para nós nesta manhã. Ele nos designou, queridos e amados irmãos. Designou, nos deu um desígnio para que nós possamos frutificar. Creio que todas as pessoas aqui que têm pés de árvores frutíferas em sua casa, certamente compraram aquela muda, desejosos de que aquela árvore produzisse. Isso é o que todos nós esperamos. Quando nossos pais compraram essa propriedade aqui ao lado, em 1974, com muita luta, com muita dificuldade, nós comíamos apenas polenta, que era comprar, e couve do quintal, que nós mesmos plantávamos, e ovos das galinhas do quintal. Essa era a nossa alimentação. De manhã eu ia cortar lenha com meu pai, onde hoje lá é a Coab, era ali propriedade da família Kern, parente da nossa amada irmã Daniela. Eles nos deram as pontas dos eucaliptos, sabendo da nossa dificuldade e necessidade, então nos deram as pontas dos eucaliptos, e eu ia com meu pai cortar lenha de manhã, e à tarde ia para a escola. Então nós não tínhamos recursos, mas tínhamos alguns pés de frutas. E como era gostoso quando chegava a época das frutas, queridos irmãos. Então havia uma variedade maior de alimentos. Tinha uma ameixeira muito grande, eu gostava até de brincar, subia lá e balançava nos galhos, imitava que eu era até piloto de avião, ficava lá balançando nos galhos e comendo aquelas ameixas tão gostosas, tão amarelas. Frutíferos. Tem uma árvore frutífera na sua casa? Ela dá fruto? Se não dá, certamente é uma tristeza para você. Nós devemos ser frutíferos, como o Senhor Jesus nos falou. Eu designei vocês, eu nomeei vocês para que vocês deem frutos. E queridos, como sermos frutíferos? A própria Bíblia nos responde. No Salmo 1, que Deus me permitiu o privilégio de aprender ainda antes de ir para a escola, antes de aprender a ler e escrever, nossa mãe nos ensinou o Salmo 1, diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em primeiro lugar, como sermos frutíferos? Ouvimos no Salmo 1. Estar junto ao manancial de água viva, queridos irmãos. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água é uma árvore perene
É uma árvore que não tem estações do ano em que ela tem folha, depois outra estação não tem folha. São chamadas caducifólicas, inclusive essas árvores. Caducam, perdem as folhas, como vocês podem ver a castanheira portuguesa aqui do lado. Podem observar, estão todas com as folhas amareladas, enferrujadas, e daqui a pouco vai cair, e em julho estará sem folha completamente. Você é um cristão como aquela castanheira portuguesa ali do lado? Que uma época do ano, tudo bem animado, cantando, vamos participar. Irmãos, como eu tenho dificuldade de entender pessoas assim. Um domingo tão animado, tão pronto. No domingo seguinte, lá para baixo, é como a castanheira portuguesa, caducifólia. Nós não podemos ser assim. Nós fomos nomeados, nós fomos designados para dar fruto. Por isso precisamos estar junto ao manancial, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quem está junto ao Senhor Jesus Cristo é frutífero permanentemente. É completamente diferente da vida velha. Quando eu vejo uma pessoa que se diz cristã e continua com um linguajar mundano, não teve encontro com Cristo. Quando eu conheço uma pessoa que se diz cristã, mas não tem prazer de estar na casa do Senhor, não teve encontro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, tudo muda completamente. O Senhor Jesus precisava ir para a Galileia e importava passar pela Samaria. Chegou no lugar, os discípulos foram até a aldeia comprar mantimento e ele ficou junto ao poço. E chegou uma mulher sofrida, uma mulher desiludida, uma mulher frustrada, uma mulher talvez até mesmo deprimida. E o Senhor Jesus, que tudo vê, começou a conversar com aquela mulher que se espantou de ele, sendo judeu, conversar com ela, uma mulher. Como sendo você judeu, conversa comigo que sou samaritana. E ele, que não faz acepção de pessoas, ele trata todos igualmente e quer que todos sejam transformados. Ele começou a falar com ela sobre a água viva. E aquela mulher falou: dá-me desta água, para que eu não precise vir aqui todo dia buscar água novamente. Dá-me desta água. E o Senhor Jesus, que tudo sabe, sabia da vida daquela mulher e falou: vai lá e chama teu marido. E ela falou: eu não tenho marido. E ele respondeu: você falou bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Você falou isso com verdade. A mulher se espantou: como? Como o senhor sabe da minha vida? Irmãos, vamos pensar um pouquinho na vida dessa mulher. Vamos pensar um pouquinho. Quando a Larissa e eu começamos a namorar, e começamos a pensar no noivado e no casamento, ela, com todo o cuidado dela, ela já foi planejando, já foi pensando. E nós não tínhamos dinheiro, então o nosso salarinho nós íamos comprando. Uma vez comprava uma geladeira, ou compramos a geladeira, depois compramos o fogão, depois compramos, isso ainda no tempo de namoro, fomos guardando na casa do avô dela, tudo lá guardadinho, fomos planejando. E como era gostoso a gente planejar, ir guardando, de vez em quando íamos lá ver a geladeira guardada, o fogão guardado, o quarto guardado. Nós não tínhamos quase nada, somente essas coisas elementares e básicas, mas o preparativo. Depois ela se preparando para o vestido de noivo, para fazer. Depois nós nos preparando para comprar o bolo e o guaraná. Foi tudo que nós pudemos dar no nosso casamento. Nem os pais dela, nem os meus pais tinham recursos. Nós compramos bolo e guaraná, mas fizemos isso com carinho, com amor, que até hoje eu lembro. Ontem, quando saímos de Nova Odessa, paramos em Campinas para comer um filé parmegiana, que foi a nossa primeira refeição juntos, queridos irmãos. Quando nós começamos a namorar, primeira refeição, filé parmegiana, eu falei ontem sentado lá no restaurante, eu lembro até hoje o gosto daquele filé parmegiana. Que lembranças gostosas. Esta jovem senhora, ela não sonhava com um casamento bem sucedido? Irmãs, vocês sonharam com um homem galante, elegante, um homem cavalheiro ao seu lado? Sonharam com isso?
Certamente sim. Essa senhora também. Queridos, imaginem a frustração dessa mulher quando o primeiro relacionamento começou a fazer água, quando começaram discórdias, desavenças, sabe lá o que mais aconteceu, traição, seja lá mais o que não deu certo, e ela terminou frustrada. Imagine. Aí conhece uma outra pessoa e começa um segundo relacionamento, com esperanças, agora vai dar certo, agora vai ser melhor. O primeiro foi uma frustração para mim, mas o segundo terminou mal. O terceiro, o quarto, o quinto, 5. Em Balsa Nova eu conheço uma mulher que estava no 5º casamento e frustrada. Conheço essa senhora. Quando íamos lá, tinha uma mulher, chefe do grupo de oração da igreja que ela vai, do ambiente que ela vai. E no 5º casamento, e ela gritava pro 5º marido: Deus ainda vai me dar um marido ideal. Estava no 5º casamento e esperando por um marido ideal. Essa pobre mulher aqui, irmãos, que vida frustrada. Aí estava vivendo um relacionamento que nem casamento não era. Essa era uma mulher triste, frustrada. Era uma mulher deprimida. Era uma mulher certamente com tristeza e dor no seu coração. Mas olha o que o encontro do Senhor Jesus não faz. E é isso que Ele quer para cada um de nós, queridos. Ele quer que nós demos fruto. Eu vos nomeei para que vocês deem fruto, para que vocês não fiquem nessa vidinha medíocre do mundo. Eu quero que vocês sejam diferentes. Queridos irmãos, quando ela encontra o Senhor Jesus Cristo, tudo muda na vida dela. Ela passa de uma mulher frustrada, deprimida, derrotada, para uma mulher frutífera. Por favor, abra em João capítulo 4. Vamos ler alguns versículos ali. Olha como houve uma transformação na vida desta mulher. Tem havido uma transformação na sua vida? Quão próximo do Senhor Jesus você está? As pessoas que estão plantadas junto ao manancial de água viva são pessoas frutíferas. São pessoas que dão fruto para a vida eterna. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 4, versículos 28, 29, 30 e depois também o 39. João capítulo 4, versículo 28, 29 e 30, primeiramente. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Uma mulher que talvez fosse mal afamada naquela vila chamada Sicar. Eu já vi gente dizendo isso com veneno na língua. Essa aí não segura marido nenhum. Eu já vi isso. Gente de igreja, inclusive, falando isso. Veneno, pingando veneno da língua. Aquela mulher certamente deveria ser mal afamada. Não tem marido que fica com essa mulher aí. Queridos, o Senhor Jesus se importa com essas pessoas. O Senhor Jesus se importa com todos. O Senhor Jesus quer que todos sejam frutíferos, que estejam junto a Ele. Esta mulher, ao ouvir o Senhor Jesus, foi até a sua vila, até Sicar, e falou: venham ver o que esse homem está falando, venham ver o que ele fez na minha vida. E os homens depois disseram: é pela tua palavra, mulher, é pela tua palavra que nós estamos vendo agora o que ele está fazendo. Quantos dos nossos conhecidos, parentes, amigos que convivem conosco podem dizer essa palavra? De verdade, olha, eu conheço você tinha uma vida errada antes, hein? Você tinha uma vida errada, você tinha uma vida mal, mas olha a mudança na sua vida. O Senhor Jesus nos chamou para sermos frutíferos, queridos. Eu vos nomeei para que vocês façam como a mulher de Sicar, para que vocês falem o que eu fiz na vida de vocês. Temos sido frutíferos como o Senhor Jesus quer que sejamos? Além de estarmos juntos ao manancial de água para sermos frutíferos, em segundo lugar, devemos estar arraigados nele. Uma árvore precisa receber a seiva da terra
E quando nós estamos arraigados no Senhor, a fonte de água viva, o manancial de água viva, nós seremos frutíferos. A raiz demonstra firmeza, queridos irmãos. Estamos firmados no Senhor. O Senhor Jesus é firmeza na sua vida. Você tem prazer na palavra do Senhor? Como nós lemos no Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Bem-aventurada é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Todos têm prazer de estar aqui na casa do Senhor, no culto ao Senhor, todos têm prazer? Todos têm prazer de acordar cedo e ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, constantemente, continuamente. Para darmos frutos, queridos, precisamos estar arraigados nele, termos o prazer de nos firmarmos na palavra do Senhor. Ele mesmo falou: a quem compararei? A pessoa que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. A quem compararei? A pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é a rocha. A palavra dele nos dá firmeza. Firmemos a raiz na nossa vida na casa do Senhor, na palavra do Senhor, para testemunharmos do Senhor, para falarmos do Senhor em todos os lugares e em todos os momentos. Desde a minha meninice, lá em Tagaçá, via pessoas que chegavam na igreja e nosso pai ficava tão contente. Chegavam na igreja e queriam dar testemunho, e queriam participar. Dali a pouco desaparecia, sumia, não vinha. Cadê aquela pessoa? Desanimou, voltou atrás. Irmãos, uma pessoa para dar fruto tem que ser perene, tem que ser constante. Não pode ser uma ocasião firmado no Senhor e outra ocasião desanimado do Senhor. Devemos estar permanentemente animados na obra do nosso Deus. Você está junto ao manancial, arraigado no manancial, para produzir como Ele quer que nós produzamos frutos. Quantos frutos você já ganhou para Cristo neste ano? Estamos na metade de junho, 15 de junho hoje, queridos irmãos. Daqui a pouco já estamos no final do mês. Daqui a pouco já estamos no segundo semestre, mais 15 dias e já estaremos no segundo semestre. E quantos frutos você alcançou para a vida eterna hoje? Nesse dia, nesse mês, neste ano, quantos? É importante nós pensarmos isto, irmãos, porque o Senhor quer que nós produzamos frutos. Já usou os meios de comunicação não para bisbilhotar a vida dos outros, mas para evangelizar os outros. Ontem, Larissa e eu voltávamos conversando a respeito de uma das nossas amigas lá da Letônia que não é cristã. E quando criança, a avó levava numa igreja batista, na escola bíblica dominical, no tempo do comunismo, que era proibido, queridos irmãos. E hoje, com a liberdade que nós temos aqui, e as pessoas fazendo pouco caso da obra do Senhor, da casa do Senhor, do culto ao Senhor. Aquela moça, ela era levada pela avó na casa do Senhor, mas a avó envelheceu e morreu, e os pais não se importaram. Quando eu vejo pais com pouco interesse de trazer os filhos na casa do Senhor, eu penso nestas vidas que hoje estão com o coração duro, Todos os dias eu falo para ela: eu estou orando por você. E ela não quer saber nada do Evangelho. Não quer saber nada. Ainda fala: a Bíblia é um livro velho, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia está ultrapassada. Ela fala isso, queridos irmãos. Irmãos, ela foi levada pela avó na casa do Senhor, mas houve um descuido por parte dos pais. Não tem havido um descuido na sua vida, irmão.
Os nossos filhos são os primeiros que nós devemos conduzir a Cristo. Quantos frutos você já levou ao Senhor? Devemos orar, interceder e viver arraigados nele para darmos fruto ao Senhor. De verdade, queridos, em casa nós oramos todos os dias. Nosso culto doméstico hoje de manhã. Senhor, que nenhum dos que o Senhor nos deu se perca, que nenhum deles se perca. Eu prefiro morrer do que ver alguém perdido longe do Senhor. Como nós precisamos nos empenhar mais em darmos frutos, queridos, testemunharmos aos de casa, aos parentes, aos conhecidos, a todas as pessoas. E constantes, porque muitas pessoas não se convertem, sabe por quê? Um tempo muito animado, um tempo muito deprimido, um tempo muito participativo, outro dia totalmente indiferente. Por isso muita gente não se converte. Devemos ter uma constância, estar firmado no manancial e continuamente. Hoje de manhã eu falei na classe dos decididos. Não se cogita no meu domingo ausentar-se da casa do Senhor. Não se cogita. E eu aprendi isso com o meu saudoso. E ontem falávamos ainda com o irmão Daniel. Ele estava conosco lá também visitando nossa tia Helena, única irmã do nosso pai que ainda está vivo. E eu falava assim: quanto eu queria aprender mais com o nosso pai. Quanto eu queria. Quanta sabedoria. Quantas palavras, quanto conhecimento, quantas experiências. Por que eu não aprendi mais? Pais, que responsabilidade temos nós. Irmãos, que responsabilidade temos nós. Eu vos nomeei para que vocês deem fruto, para que nós possamos trabalhar dentro de casa e aonde estivermos, para levar os nossos queridos ao Senhor, levá-los para que possam participar da salvação que o Senhor concede a todas as pessoas. Temos dado frutos, queridos irmãos. Ele nos designou para darmos frutos. E em último lugar, devemos cumprir com a missão que Ele nos nomeou. De novo, João capítulo 15, versículo 16. Temos na palavra do Senhor. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Os irmãos que trabalham aqui na escola, e mesmo os irmãos que têm visto as árvores frutíferas lá atrás, é bonito quando chega a estação das frutas, que os galhos começam a produzir os frutos começam a crescer e os galhos começam a fazer isso assim. O peso dos frutos faz com que os galhos se direcionem para a terra, se direcionem para a terra. Quanto mais frutífera uma árvore lá atrás, mais os galhos estão envergados em direção à terra. Compreender? Irmãos, nós temos que produzir para que a terra que está faminta tenha alimento. A terra está cheia de bolotas dos porcos, de lixo está cheia para todo lado. Aonde você quiser tem lixo. Mas os bons frutos, só os frutíferos. Eu chamei vocês, eu nomeei vocês, eu designei vocês para que vocês deem frutos. Voltem-se para essa terra que está faminta, para as pessoas que estão famintas. Lembram-se do filho pródigo, queridos, faminto, lembrando da casa do pai. Queridos, estamos nós com os nossos galhos abaixados em direção à terra. Terra, há fruto abundante, há alimento abundante, não de nós mesmos, mas do Senhor. Alimentar esta terra. E mais uma lição preciosa que aprendemos com as árvores. As árvores não comem os frutos que produzem, elas produzem para os outros. Não estaria alguém aqui produzindo fruto para si mesmo.
para o seu bom, para o seu bem-estar, para o seu prazer, para si mesmo. Nenhuma árvore come o fruto que produz para os outros. Não é essa a nossa missão, queridos, não pensarmos em nós mesmos. Como diz no Novo Testamento, pastores que se apacentam a si mesmos, cuidam apenas de si mesmos, somente o seu bem-estar. Quantos membros de igreja estão assim hoje, queridos? Quantos membros de igreja ficaram dormindo embaixo das cobertas? Está muito frio, está muita chuva. Tinha gente aqui na escola bíblica dominical que estava com frio e vendo a chuva, mas estava aqui para frutificar, para dar fruto, para pensar no bem dessa terra que está indo de mal a pior. Olha o que está acontecendo em Israel, queridos irmãos. Esse é um alerta para todos nós. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha a indiferença, a corrupção, a maldade, a roubalheira, a injustiça que está acontecendo. Nós devemos dar frutos, a terra está faminta. Vergue os seus galhos, encha-se de frutos para o Senhor. Junto ao manancial não tem como não produzir. Arraigado na boa terra, no Senhor, não tem como não produzir. E dar o fruto para esta terra faminta e necessitada. Sábado retrasado, a Larissa e eu e vários irmãos estivemos num culto lá num restaurante da Primeira Igreja Batista em Curitiba, e eu estava sentado numa cadeira confortável e lembrei de quem construiu aquela cadeira. Tirei até a foto da cadeira e um peso subiu ao meu coração. Quando íamos a Balsa Nova, um pai me falou: vamos visitar a fábrica dos meus filhos. E eu fui. Era um barracão alugado, tímido, acanhado, na beira da rodovia 277. E lá os dois jovens começaram a construir cadeiras padrão Estados Unidos. Armação de ferro, estofamento, uma cadeira muito boa. E caiu no gosto das pessoas. E as pessoas começaram a comprar. E o Brasil inteiro começou a comprar. E até mesmo alugar. Eventos alugavam cadeiras deles, cadeira que caiu no gosto das pessoas. Uma fábrica acanhada, um barracão acanhado, alugado, os dois irmãos trabalhando juntos, membros da igreja, não de Balsa Nova, mas membros da igreja. E prosperaram. Compraram um enorme de um terreno lá em Campo Largo, construíram um colosso de uma fábrica. E o pai todo animado: vamos lá visitar a fábrica dos meus filhos. E eu fui. Não era mais aquele barracão acanhado do lado da rodovia. Era agora uma fábrica colossal, num terreno próprio, instalações de um padrão elevadíssimo, um palácio. E eu fiquei feliz. Porém, começou a haver um descuido entre eles, queridos. Começou a haver um descuido. E começou a haver atrito entre os irmãos. E há 12 anos atrás, o pai, a mãe, ligaram para nós, pediram para o irmão Daniel para vir junto também, e entramos ali na sala número 1 e ficamos horas e horas e horas, e eu já estava cansado, porque não havia o que fizesse aqueles dois irmãos se entenderem. Os dois entraram num atrito tão grande que um não podia olhar para o outro. Ficamos horas ali, inutilmente, saíram do jeito que entraram, não houve reconciliação. Membros de igreja, diácono de igreja, gente de liderança de igreja, mas que estavam dando frutos amargos. Não havia mais perdão, não havia mais reconciliação. 12 anos atrás.
O ano passado parou uma caminhonete aqui na frente de casa. Fui atender, reconhecer um dos filhos e o pai. O pai envelhecido, entristecido. E na conversa perguntei: e houve reconciliação entre vocês? Não houve, e ainda está vivo. Perderam a fábrica, trabalhando de empregados. Não que empregado seja errado, empregado é importantíssimo, mas para quem era dono de uma indústria, de um colosso, estar hoje trabalhando de empregado de oficina, meus irmãos, é triste demais. É triste demais. Queridos, isso é um alerta para todos nós, porque aqueles lá deveriam estar dando frutos. Deus nos abençoou, nós começamos de uma maneira simples, Deus nos fez prosperar. Vamos usar isto para evangelizar, vamos usar a fábrica para evangelizar os empregados. Os empregados viram o quê? Discórdia, desavença, ruína, perdição. Queridos, Deus nos chamou para darmos frutos, mas para darmos frutos devemos estar junto ao manancial com as raízes firmadas no Senhor. Que história triste. Olhando aquela cadeira, lembrei de todo esse acontecimento. Que tragédia. E eu fico pensando, como um diácono desse pode entregar a ceia na igreja que vai? Como pode entregar se tem rancor pelo irmão? Como pode? Como pode? Pode pregar, pode falar o que for, não vai produzir fruto nenhum. Você não vai produzir fruto nenhum se você não tiver em comunhão com o manancial. Pode vir sentar na igreja, pode fazer o que for, não vai dar fruto nenhum, porque está longe do Senhor. Por outro lado, nesse mesmo culto lá, Deus nos deu a responsabilidade de levar a palavra. Falava a respeito de um amigo nosso que já está com o Senhor, tinha quase a idade do nosso pai. Que homem dedicado à obra do Senhor, ele era construtor. As mãos dele eram calejadas, foi ele que construiu aquele templo, o primeiro templo aqui. Irmão Paulo Ostes, irmã Eliane conhecia. Irmão Paulo Ostes já estava velhinho, já estava com 85 anos quando foi comigo, com a Larissa, para o congresso em Ijuí. Irmã Sandra estava junto também. Lá em Ijuí tem o Morro da Igreja, um dos lugares mais altos do sul do Brasil, onde tem inclusive a antena da Força Aérea Brasileira, lá no alto do morro. Uma visão linda, magnífica das montanhas de Santa Catarina. E no domingo à tarde, sábado à tarde, como não tinha nenhuma atividade no congresso, resolvemos ir até lá em cima, e o irmão Paulo Osses foi conosco também. Ele não foi para tirar foto, ele não foi para ver aquelas vistas, ele foi para evangelizar. 85 anos, os bolsos, estava frio, lá em cima é muito frio. Ele com os bolsos do casaco cheios de Bíblia Mirim, e ele foi de pessoa em pessoa, ele foi de carro em carro, e eu olhava para aquele homem que eu conheci na minha infância, e aquela disposição, 85 anos trabalhando. Quantas vidas foram salvas através do testemunho dele? Ninguém vai saber aqui nessa terra, mas ele produziu frutos, queridos irmãos. Você pode ser diácono da igreja, mas se não estiver em comunhão com o Senhor, não dá fruto nenhum, está perdendo tempo. Mas pode ser apenas um construtor, com as mãos cheias de calo, idoso, mas envolvido na obra do Senhor, servindo ao Senhor, vai produzir muito. Nós fomos ao sepultamento do nosso amado amigo, irmão Paulo Larissa e eu fomos lá. E cada pessoa que foi dar testemunho só falava de quanto ele tinha prazer em evangelizar. Um pastor que estava lá falou assim, ele evangelizava até os postes na rua, dizendo de tanto prazer que ele tinha de evangelizar. O que queremos ser, queridos irmãos? Frutíferos? Então, vergue-se para a terra, ofereça-se, não se alimente a si mesmo, ofereça aos outros, para servir como o Senhor Jesus fez. Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe. Igreja, sejamos frutíferos na obra do Senhor. Vamos nós trabalhar.
os sedentos depressa a levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pelas palavras do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: eu vos nomeei para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. Quantas pessoas estão morrendo até mesmo perto de nós, ou por acidentes, ou de enfermidades, morte natural, ou mesmo em tantas situações de suicídio que estão acontecendo no mundo atualmente. Pessoas morrendo nas guerras, pessoas morrendo em aviões que caem, a morte está por toda parte nesse mundo. E nós, como cristãos, temos a missão de levar vida e vida abundante do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Portanto, tira-nos do comodismo, Senhor. Desperta a tua igreja, é o último momento, é o momento final. E tem muita gente entorpecida com os enganos do mundo, longe da fonte verdadeira de água, e como mulher de Sicar, vidas frustradas, relacionamentos frustrados, uma decepção atrás da outra, porque faltava o Senhor Jesus na vida dela, e falta a presença dele na vida das pessoas, neste mundo que o rejeitou, que deu as costas para ele. Portanto, nos abençoe, Senhor, para que tenhamos ânimo, alegria, prazer, entusiasmo, visão, disposição, para te servirmos incansavelmente. E a oração de cada pessoa aqui hoje seja: Senhor, ajuda-me a ser frutífero, ajuda-me a cumprir a missão para a qual eu fui nomeado. Que este seja o propósito no coração de cada um de nós, para que possamos levar almas eternas a Cristo Jesus, que se não forem conduzidas a Ele, perecerão eternamente, e a responsabilidade é nossa. Ajuda-nos a cumprirmos a missão para a qual nós fomos designados, nomeados. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos e dê a todos um bom tempo junto à mesa, Senhor. Depois do alimento espiritual, agradecemos também pelo alimento físico, e traz-nos de volta à noite para o culto da igreja perseguida, e que possa impactar os corações daqueles que estão indiferentes, gelados, Senhor, frios, diante deste mundo perdido e corrompido pelo pecado. Aquece os nossos corações, que haja fervor em cada um de nós.
Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, sirvam com alegria e sejam frutíferos, amados irmãos. Até a noite no culto da Igreja Perseguida.